genialidade da pessoa que apresenta. Aqui está o meu garoto, veja, meu anjo, meu fofo. Acorde, outra vez, o acorde. É aqui na tônica de voz. Puxa. Queridos irmãos, hoje nós vamos reagir à fala desse CCBano. O nome é Marco Zucchini, filho de um ancião aí que parece que perdeu a liberdade. E a gente vai reagir à fala desse garoto muito espertinho. Ele estava numa live de outros CCBanos, um trio perfeito, né? E a gente vai reagir à fala sobre a Bíblia. Ele falando sobre... Olha só o sorriso dele, que lindo, olha lá. Ai, que lindo o sorriso dele. Esse é o sorriso da pessoa que está dizendo: eu sou espertinho. Ah, como eu sou esperto. Pois é. Na fala sobre a Bíblia, sobre a alteração do primeiro ponto de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, eles estão discutindo lá se vai retornar ao original. A alteração que fizeram no primeiro ponto de doutrina, aquela aberração teológica. E aí o garoto espertinho dá a opinião dele e depois ele entra em congruência, que eu vou explicar para vocês o passo a passo, vou mostrar as bobagens que esse garoto fala. E aí ele fala, assim, já quase no final ele diz o seguinte: ah, mas eu fiz umas pesquisas, as pesquisas desses CCBanos é simplesmente fantástica. Aí ele fala: eu queria que essas pessoas que defendem isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu queria que eles me mostrassem na Bíblia a palavra Bíblia. Ai, que lindo, gente. Mas como esse menino é espertinho, rapaz. Olha só que lindo, maravilhoso. Ele ficou, parece coisa de criança, né? Parece aquelas coisas de criança, aquelas perguntas infantil. Bom, eu vou colocar o áudio para nós assistir primeiro. Depois eu vou responder, ok? Ou eu já respondo agora, eu não sei. Eu vou responder só um pedacinho. A palavra Bíblia é apenas um termo. É apenas um termo usado para se referir ao conjunto de livros. Porque a palavra Bíblia pode ser usada no mesmo conceito de escrituras sagradas. Bíblia, escritura, a mesma coisa. Bíblia vem do grego, vem do biblos, aí foi traduzido para o latim, que aí depois no final chegou a ser Bíblia Sagrada. Mas é apenas um termo. Assim como você não vai encontrar o termo trindade, que se refere a um conceito, você não vai achar a trindade na Bíblia, mas a trindade está lá. Quando você consegue enxergar o conceito da trindade, você enxerga a mesma coisa a Bíblia. Você consegue encontrar o conceito Bíblia, que aí você consegue encontrar até mais fácil, porque Bíblia, você encontra o conceito de escritura sagrada. Escritura. Mas ele quer dizer, aonde é que você vai achar o termo Bíblia se referindo à palavra de Deus? Vamos ouvir o garoto espertinho? Vamos, gente. Vamos ouvir. Depois eu faço os meus comentários aqui, eu vou explicar tintim por tintim esse negócio de o conceito, escritura, Bíblia, tudo, né? Inclusive a alteração que foi feita, que os motivos que eles dão aqui são falsos, tá? Eu tenho aqui fala do próprio ancião que faz parte da cúpula explicando por que mudaram. Mas vamos ouvir o garoto espertinho. Vamos lá. Sim, o que eu ouvi, né, embora eu não estava ali participando, né, mas de companheiros, amigos que participaram da reunião, disse que na reunião que teve de aconselhamento com o ministério, o irmão Salvador tomou essa decisão de que a Bíblia é a palavra de Deus. Embora, né, eu fiz um estudo profundo sobre esse tópico, o ponto de doutrina número 1. Eu fiz o estudo profundo, gente. O estudo profundo dele é no Google ou nesses malucos que tem no YouTube. Vamos ver o que ele estudou, esse estudo profundo. Vamos ouvir. Dessa mudança que ocorreu. Tanto a interpretação contém ou não muda em nada, porque o complemento do ponto 1 diz que ela é a palavra de Deus. Essa mudança criou uma aberração teológica no primeiro ponto. Uma aberração.
Eu falei em 2013 que eles teriam que, para que o texto ficasse lógico, teriam que alterar tudo o texto, todo o texto. Aí eles estão pegando a contradição que criou para tentar defender a própria mudança. Em primeiro lugar, se não altera nada, por que mudaram? Ou seja, é óbvio que eles queriam alterar o conceito. O conceito palavra de Deus na cabeça do CCBano é outro, quer dizer outra coisa. E é isso que eles tentaram fazer. O conceito palavra de Deus, Bíblia, ou seja, na escritura, é tudo aquilo que veio da revelação e que está registrado na escritura. Aquilo ali é a palavra de Deus. Na cabeça do CCBano, o conceito palavra de Deus é tudo aquilo o que o ancião prega. O próprio Hélio Bianco, o ancião Hélio Bianco, que faz parte da cúpula, peraí que tá só na metade, eu vou soltar o restante, tá? Ele explicou por que mudaram. Ele falou que tem coisas na escritura que não é palavra de Deus. Essa é a verdadeira interpretação da CCB da mudança. Essa é verdadeira. O restante que falam aí, que nem esse rapaz aqui tá querendo dizer, não mudou nada, né? Aquilo era bobagem. É mentira. Falam isso para tentar defender a seita dele, tal. É uma aberração e pronto, final. Tá aí, ó. Salvador tá querendo retornar atrás. Por quê? Porque é indefensável essa maluquice. Mas vamos soltar. Eu nem comecei a responder ainda. Vamos ver o restante. Porque nós cremos na inerrância das escrituras. Então, não altera em nada. Foi apenas um argumento que usaram, que ocorreu, salvo erro, nos anos 2010, essa mudança. Se você acredita na inerrância da Bíblia, como que você pode dizer que ela apenas contém a palavra? Olha só o paradoxo que esses caras entram. Olha só a contradição. Se ela é inerrante, ou seja, se não há erro nela toda, ela é a palavra. Simples assim. Mas se nem tudo nela é inerrante, então ela apenas contém. E é essa exatamente a ideia CCBana. Claro, querido, que nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro da salvação, é o endereço da vida eterna, são as sagradas escrituras, é um livro santo, não tem dúvida nenhuma. Porém, irmão, dizer, cremos que toda a Bíblia é a infalível palavra de Deus, é porque nós não conhecemos então a própria escritura que estamos falando dela. Porque Deus fala em Jó 42, no verso 7, ele diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto. Então quer dizer que tem coisas em Jó que Deus reprova. Em 38 de Jó também, Deus torna a reprovar de novo, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E está escrito aqui em Jó, a fala desses que Deus está repreendendo. Então, irmão, é isto que eu gostaria que o irmão, mais companheiro seu, dissesse o que entende por isso aí. Apenas isto. Agora, o todo da Bíblia, o conteúdo, vamos dizer, praticamente 99% é a palavra de Deus, sem dúvida. Agora, Deus reprovando o que está escrito no livro, entende? Chamado Bíblia, tá aí nesses pontos para o irmão considerar. Tá bem? Deus abençoe. Eu estou colocando a fala de um dos presidenciáveis contra a fala de um mero CCBano de banco que ninguém ouve o que ele fala. E aí? Quem vocês acham que tem mais peso e relevância? Quem você acha que estava lá quando alterou? Ancião, Hélio Bianco estava lá. Já era ancião. Já estava ali na frente, ali na cúpula. E aí? Vamos terminar de ouvir. Que acabou ouvindo e deu argumento para isso.
Agora, a questão que eu faço para... Olha lá, gente. Ai, que lindo, olha só. Ai, que bonito. Agora, a questão que eu faço, ou seja, o CCBano vem, ele sempre tenta usar uma palavra de efeito, uma coisa que, uma maluquice que brota na cabeça deles e eles chamam de revelação. Deus acabou de me dar uma revelação aqui, irmão. Aí ele solta aquelas revelação doida, maluca. Vamos ver. Esses que falam, CCB é uma seita porque mudou o ponto de número 1. Eu quero saber, aonde... Eu quero saber. Aí vem até pra frente assim, ó, com ar de autoridade. Vem até pra frente. Ele quer saber, gente. Vamos ver. Fica vendo o sorriso dele depois. Ai, que lindo. O garoto quando acha que falou uma maravilha e não sabe a bobagem que tá falando. Fica vendo. Onde está escrito na Bíblia que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom ponto. E o outro fala, bom ponto, bom ponto, bom ponto, isso aí é bom ponto. Olha lá o sorriso dele. Olha o sorriso do coitado. Olha lá. Ai, que sorrisão, meu Deus. Esse é a marca de um CCBano, gente. Falar asneira, me desculpa até da palavra, falar essas idiotice e ainda se sai sorridente como se estivesse abafando. É aquela ideia do pombo jogando xadrez. Tá aqui, ó, exatamente essa imagem aqui, né? Que o pombo jogando xadrez, ele não consegue pegar as pedras, né? A pata dele não deixa, né? Ele não consegue pegar as pedras, sai derrubando todas as pedras, caga todo no tabuleiro e ainda sai de peito cheio achando que tá abafando. Sou inteligente. Sou inteligente. Sou inteligente. Sou inteligente. Meu garoto. Meu pai. Meu garoto. Meu pai. Meu garoto. Meu pai. Vamos responder pra ele. Vamos terminar o áudio, vamos ver. Tem um outro falando aí no fundo ainda que é só Deus. Só Deus, rapaz. Olha lá. Segunda pergunta pra vocês. Minha opinião pessoal, aí vocês podem concluir. Fui no ministério, vocês sabem, fui 4 anos do ministério. Marquinhos sabe que o Marquinhos tá... É outro também que só não aguento nem ouvir camarada falar, né? Bom, vamos refutar essas bobagens que esse rapaz falou, coitado, né? Filho de ancião, gente. Filho de ancião. Aliás, nem os anciãos sabem nada lá, muito menos os filhos dos anciões. Primeiro lugar, quando você tem a mesma relação, ou seja, quando você tem a mesma atribuição de Bíblia e Escritura Sagrada, vamos primeiro resolver isso para a gente poder entrar na Escritura. Bíblia Sagrada e Escritura Sagrada é a mesma coisa, ok? É o mesmo conceito. Se fala da mesma coisa, correto? É, correto, Rafa. Quando se fala de Bíblia, também se fala de Escritura Sagrada. É a mesma coisa. Pois bem, então, vamos buscar Escritura Sagrada. Ele falou, onde é que está na Bíblia a palavra Bíblia? Você vai ver Jesus Cristo chamando os escritos, a escritura de palavra de Deus. Você tem lá em Marcos capítulo 17, versículo 13, Jesus está falando mais ou menos assim, que vocês invalidam a palavra de Deus com a vossa tradição. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmão, ele chama a escritura de palavra de Deus. Ele não fala que contém a palavra. Ele não fala que mas não é toda a palavra. Jesus Cristo se refere a toda a escritura como palavra de Deus. Tudo aquilo o que foi registrado por Moisés foi sagrado como palavra de Deus. Ponto final. Depois disso, aliás, corroborando com isso, você tem lá em 1 Josué, o próprio Deus manda Josué focar, se concentrar no estudo da Escritura e não se apartar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. O que você tem ali é o próprio Deus validando a Escritura como a guia, a regra de fé, prática e conduta, que é por isso que está lá no primeiro ponto de doutrina. Você tem o próprio Deus
dizendo. E aonde que... E o que tinha naquele livro lá? Naquele livro estavam ali o primeiro livro de Moisés, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto livro. Todos os livros. Inclusive, Hélio Bianco, quando ele vai trazer um exemplo, porque a Bíblia não é palavra de Deus, ele traz uma fala dos amigos de Jó. Porque os amigos de Jó falaram algo que não era correto, então ele diz que aquilo não pode ser palavra de Deus, porque Deus não se agradou daquilo o que os amigos de Jó falou. Atribui-se, ainda não é comprovado, mas atribui-se que o livro de Jó pode ter sido o próprio Moisés quem tem escrito. O próprio Moisés que também entregou o livro. Então, esses homens inventam essas maluquices da cabeça deles para diminuir a palavra de Deus. E tudo isso tem um propósito, irmãos. O propósito é levantar a autoridade da palavra do ancião. E para fazer isso, eles precisam diminuir a autoridade da Bíblia. Significa que a CCB está travando uma guerra contra a autoridade da Escritura. Porque quando você passa a dizer que a Bíblia não é mais a infalível palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus, você está entrando num problema grave, onde você está passando de observador, que é aquele que aceita, para o julgador da Escritura. Agora você vai ter que ler e definir o que é e o que não é palavra de Deus. Olha o problema que eles se meteram. Porque existe uma diferença quando você aceita a Bíblia ou a Escritura, tanto faz, como palavra de Deus, significa que você vai se submeter a ela. Quando você passa disso para eu aceito que ela contém, significa que você já não é mais submisso a ela. Agora eu vou dizer o que ela é e o que ela não é palavra de Deus. Você entendeu que o homem passa de observador, como aquele que recebe, para julgador, ele sobe, ele está acima da Escritura? E é exatamente essa a ideia da mudança que a CCB faz. E aí eu faço a pergunta, se a Bíblia ou a Escritura, ela contém a palavra de Deus, quem é que pode dizer o que ela contém e o que ela não contém? Porque agora a palavra final é do leitor. É o leitor quem vai julgá-la e vai dizer, isso é palavra de Deus, isso não é palavra de Deus. E outra pergunta que eu faço agora a esses CCBanos, para que respondam com lógica, coisa que o CCBano não consegue fazer, responder as coisas com lógica. Se a mudança não tem nada a ver, se a mudança não altera nada, por que fizeram alteração? Faz algum sentido para você? É óbvio que não. É lógico que altera, irmão. E é lógico que isso tem um efeito e um impacto grande na cabeça do CCBano. Não é à toa que o CCBano chama a pregação de palavra de Deus. Não é à toa. E isso não foi uma mudança boba, porque é isso que eles querem tentar dizer para você. Ah, mas isso não muda nada, foi só uma mudançazinha. Eles estão querendo incutir na sua cabeça que foi uma mudança boba, quase que sem querer. Não foi. No mesmo momento em que esses homens, eles alteraram o primeiro ponto de doutrina, eles removeram a palavra Bíblia do hinário da CCB. Tinha 2 hinos que falavam da Bíblia. No primeiro dizia que a Bíblia é a palavra de Deus. O antigo hino 162 foi removido, tiraram fora. Colocaram o nome palavra no lugar de Bíblia para mandar a mensagem subliminar. Palavra é o que o ancião prega. No outro hino, que era o antigo hino 439, que era um hino de jovens, dizia que Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Também colocaram a palavra no lugar de Bíblia. Ou seja, essas mudanças foi pensada, porque foram pinçadas. Eles foram nos lugares certos. Eles alteraram justamente para dar mais credibilidade às suas palavras do que a Escritura Sagrada. Agora um pouco de história. Quem foi que cunhou primeiramente esses termos de que a Bíblia contém a palavra de Deus? Da onde veio? Isso não é novo, irmãos. Não é a CCB que está inventando isso. Isso é um conceito do liberalismo teológico. Vem lá do alemão, quando você nem falar o nome dele, 1800 e alguma coisa. E nesse conceito, esses homens relativizam a Escritura. Relativizar significa
né, ter outros pontos de vista dela, que ela não é a palavra de Deus. É a mesma teologia, a liberal, que acredita que a salvação é por obra. Que você alcança a salvação através da caridade, através de suas boas obras. Onde você vê isso, irmão? Qual outro lugar que você vê esse tipo de crença? Bíblia só contém palavra de Deus, ela não é palavra de Deus. Salvação através de minhas obras, através da caridade. A CCB tem um hino que eles cantam dizendo que serão salvos pela caridade. O antigo hino 236. Nós seremos salvos pela caridade. A caridade é a perfeição. Esse hino é um canto à heresia. É um canto. Esse hino substitui Jesus Cristo como seu progenitor de sua salvação e coloca no lugar o seu esforço e a caridade que tá no seu coração, que são suas boas obras. Nada foi por acaso, irmão. Nada é colocado ali por... Essas mudanças não foi ao acaso. Tudo isso tem um fundamento: manter o controle nas pessoas. E para manter o controle nessas pessoas, elas precisam acreditar que a palavra está na boca do ancião. É o ancião quem tem a palavra de Deus. Por isso você tem que se submeter a ele. Você tem que obedecer a tudo que ele fala. É esse o verdadeiro foco e o verdadeiro motivo de toda essa alteração. É por isso que estes homens odeiam nós, os críticos. Tanto esses defensores da CCB, né, que ainda estão ali dentro encantados por essa serpente maligna, que é a mentira e o engano que domina na congregação cristã no Brasil. Odeia os críticos porque os críticos traz a verdade e denuncia essa manipulação. É o diabo que fica nervoso conosco porque a gente aponta onde ele está e o que ele está fazendo. E é tudo que ele não quer. O diabo quer que vocês fiquem em paz. Que você só olha para frente. Que você não olha para a esquerda nem para a direita. Que você só ore. Que você não fale nada. Que você não questione. O diabo é que inventou esses jargões na congregação cristã no Brasil. Que você não pode denunciar heresia, coisas erradas, blasfêmias, mentiras. Você tem que ficar calado e só orar. Sabe quem ganha com isso? O diabo. Ele trabalha leve e solto, porque ele fechou sua boca com essas crentices. E sabe por que vocês acreditam nessas coisas? Porque vocês atribuem esses conselhos como palavra de Deus. CCBano segue esses conselhos cegamente, como se fosse a própria palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, realmente, que é a Escritura Sagrada, isso eles não estudam. Não pode estudar. Você sabe quem está por trás desse ensinamento de que você não deve estudar a Escritura, a palavra de Deus? Só tem um que beneficia com isso. É o diabo. Enquanto o diabo tem pleno conhecimento da Escritura e ele usa a Escritura para te enganar, né? No contraponto tem você que não sabe nada. É lógico que você vai ser enganado por ele. Simples assim. Só tem um modo de você não ser enganado por ele. Conhecendo a Escritura e fazendo a devida interpretação do texto bíblico, se submetendo à palavra de Deus. Só assim. Fora isso, você está lascado. Pega o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tentado pelo diabo quando ele usa o quê? A Bíblia. E de que forma ele foi derrotado? Foi derrotado pela verdadeira interpretação da Bíblia, da palavra de Deus. Cristo. Cristo usou a palavra de Deus, mas fazendo a verdadeira exegese correta, né, dos ensinos de Deus. Foi assim que ele foi derrotado. E você? Você conhece a Escritura? Não conhece. Então como é que você acha que você vai conseguir identificar quando a heresia estiver na sua frente? Quando for o diabo que estiver falando com você? Sabe o que vai acontecer? Você não vai saber. Você vai simplesmente ser levado junto com o resto. Simples assim. Agora fica aqui o garoto espertinho, tadinho. Eu vou trazer uma coisa que ninguém sabe. É mesmo? O que é? Encontra a palavra Bíblia na Bíblia. Oh, meu Deus, mas que pergunta, né? Que pergunta inteligente. Era para um adulto pegar na bochechinha e levar, tá, filho, vai lá pegar um doce, vai. Vai lá pegar um doce. E manda esse menininho buscar um doce. Meu Deus do céu. É cada um que a gente ouve aqui. Mas é até bom ouvir essas bobagens, porque nos dá a oportunidade
de responder e vocês acabam ouvindo e alguns acabam aprendendo. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.